Portugal vence frente ao Luxemburgo, mas mesmo assim não está livre de fazer contas nesta fase de qualificação para o Mundial. Entretanto, por cá, o campeonato está de volta e o líder Sporting perde os primeiros 2 pontos. Estes e outros temas em mais um Passa a Bola. Olá Fernando, mais uma semana, seja outra vez bem-vindo aqui ao Passa a Bola e começamos já por Portugal, que afinal cumpriu contra o Luxemburgo. Olá Ana, boa tarde a todos os seus ouvintes. Cá estamos para mais um Passa a Bola. Sim, realmente, tirando a semana da Páscoa, que não foi má em termos de amêndoas e de algum desconfinamento, foi uma semana de várias nulidades e eu já vou dizer à frente porquê. A primeira nulidade é o nosso jogo contra o Luxemburgo, que eu já tinha previsto aqui, que o Fernando Santos que ia esgotar as fraldas no continente, agora estão em saldo, e eu estou por dentro disso, porque foi uma vitória, foi um jogo para esquecer. Uma primeira parte que dava a impressão que se mudássemos as camisolas, era o Luxemburgo que era Portugal, e Portugal era o Luxemburgo. E não é caso para isso, porque nós somos uma equipa muito superior ao Luxemburgo, independentemente dos indivíduos ou dos jogadores do Luxemburgo, neste caso, saberem trocar a bola, mas Portugal jogou muito mal, muito mal. O Ferrari está completamente com as peças fora de sítio e um condutor ao volante que está habituado a conduzir Fiats e Renaults e dão um Ferrari para as mãos e aquilo é velocidade a mais para condução a menos, que é aquilo que ele tem. Mantém a mesma coisa. Não é por acaso que se consta que ele que pôs o lugar à disposição no fim do Mundial. Vamos ver, não é? Vamos ver. Porque com estes jogadores todos, e depois vê-se uma equipa dos sub-21, só em termos de comparação, vê-se uma equipa dos sub-21, tiveram o mesmo tempo para trabalhar, conduzida por o Jorge, o treinador. Dá gosto de ver jogar. Tem algumas vedetas, tem outros jogadores, como tem a seleção A, a principal portuguesa, e dá gosto de ver jogar a seleção de sub-21. Tem futebol, tem um futebol positivo, tem fio de jogo, tem um esquema planificado. Na seleção não, é uma cambada de vedetas cá lá, que o Sr. Fernando Santos não tem capacidade para os pôr no banco, se necessário, porque nós devemos convocar os melhores jogadores que estão de momento em melhor forma, independentemente, não é pelos nomes, é os que estão de momento em melhor forma. E não é por serem do Jorge Mendes, e nós também pertencermos, nós, neste caso, treinador, ao Jorge Mendes, que vamos convocar esses jogadores. E viu-se que aqueles dois rapazes do Sporting, um só falta pôr a capa do super-homem, que é o Palhinha, e o Nuno Mendes, dão outra dinâmica à seleção portuguesa, e, no entanto, não são nenhum dois fora de série, nem duas vedetas, até porque nem sequer estão a jogar no estrangeiro. Mas estão em boa forma, têm que jogar. Andam lá com outros indivíduos, reformados, o caso do Fontes. Qualquer dia tem a minha idade e ainda joga na seleção. O Pepe qualquer dia tem a minha idade, joga na seleção. O Moutinho tem quase a minha idade, qualquer dia joga na seleção. E qualquer dia temos que ir buscar o vídeo-árbitro, o VAR também, e o coisa da baliza. Vamos buscar 4 balhotes ou 4 balhotas, não é? Que elas são a melhor filmagem que podem fazer, porque estão atentos a todos os pormenores, não é? E têm tempo para isso, como costuma dizer. Isto é uma brincadeira que eu estou a levar. Portanto, foi um jogo para esquecer, um jogo em que vamos recorrer, penso eu, espero estar enganado, outra vez à máquina de calcular, porque temos a Sérvia à perna, não é? E não devíamos ter. Nós devíamos ter nestes 3 jogos 3 vitórias concludentes, sem margem para dúvidas. Estávamos na frente e a coisa estava feita conforme eu já disse, porque é uma série fraquíssima, não vejo onde está a dificuldade. Mas temos lá um complicador que não vale a pena. Para ti as contas já tinham que estar mais que arrumadas, é isso, Fernando? Exato. Foi a primeira nulidade da semana. E então, se quiseres continuar já e arrumamos aqui a seleção, passamos ao regresso do campeonato, que também voltou esta semana.
Sim, o regresso do campeonato para aquelas 4 equipas da frente e as outras, nomeadamente as 4 da frente, que é aquilo que a gente fala, ou que a gente Claro. perde mais tempo. Ou que damos maior ênfase, é assim. Conforme no nosso regulamento, estavam fartos de pedir férias aos seus treinadores, afinal foram dados férias ao plantel, certo que alguns tiveram mais gente na seleção do que outros, não é? Do que outras equipas, mas no fundo houve um descanso maior, até porque alguns jogadores desses foram às seleções, mas nem sequer jogaram, e eles vieram muito pior. É nulidade, por isso é que eu lhe chamo, esta semana foi uma semana de várias nulidades. Foram 4 jogos em que as equipas principais, nomeadamente as primeiras 4 equipas, foram numa nulidade tremenda. Um ou outro ganhou o jogo sem saber nem escrever, e fracos jogos com mais energia do que aquilo que tinham e do que vinham a pedir. Podemos começar pelo primeiro jogo, que foi o Porto com o Santa Clara. Não, primeiro vamos aqui ver a jornada, os resultados. Sim, faz um pequeno resumo. Exato. O Nacional perdeu em casa com o Portimonense, foi um resultado excepcional. Tenho ali umas garrafas de champanhe para abrir, toda a gente sabe quando é que eu hoje vou abrir, mas tenho uma também secreta, que já disse aqui há uns anos e vou voltar a referir, não nestes programas que tenho feito parte, em que gostaria de ver quer o Nacional, quer o Marítimo na segunda divisão. E por vários motivos. E um dos maiores motivos é que são indivíduos que são financiados pelo Governo da Madeira, com fundos nossos, de todos nós, em que os nossos clubes aqui do continente não têm acesso a essas coisas. Portanto, esses clubes, há que disputar com eles na segunda divisão. Ficarei todo contente se estes 2 clubes forem para a segunda divisão. Digo já, friso-se já este aspecto. Portanto, o Nacional perdeu e bem 5-1 em casa com o Portimonense. O Rio Ave também foi uma grande surpresa. O Gil Vicente está a fazer uma boa prova. 3 jogos seguidos, 3 vitórias. Foi ganhar ao Rio Ave 2-0. O Porto ganhou 2-1 ao Santa Clara. O Belenenses perdeu em casa com o Boa Vista, uma vitória retumbante do Boa Vista e uma grande vitória. Assim, mantenho-me na corrida para ir ver o Boa Vista na primeira divisão, que é aquilo que eu peço. Que era o que já cá tinhas dito que gostavas que acontecesse? Mantenho uma vitória, é uma grande vitória, mas é preciso ganhar agora em casa, porque a coisa ainda está complicada para 8 ou 9 equipas. O Guimarães perdeu também em casa com o Tondela, e isto aconteceu também com a demissão do seu treinador, portanto, o Henrique. O Famalicão ganhou 2-0 ao Passos de Ferreira, aqui é que é o Famalicão, desde que foi para lá o Vigo, que é um grande treinador, que não devia ter saído do Guimarães, saiu por diversas algumas vicissitudes com a direção. Está provado que é um bom treinador, está a pôr o Famalicão a jogar mais a bola. Também é certo que o Famalicão teve algumas aquisições boas em janeiro. O Passos de Ferreira, fez um mau jogo, é daqueles dias que não devemos sair de casa, como aquele slogan de Sporting, não é? Há dias que a gente não deve sair de casa, e perdeu bem. O Farense perdeu com o Braga 2-1, o Braga foi mais pragmático, marcou 2 golos, o Farense 1. Podia acontecer o contrário, também não era muito anormal, atendendo ao que foi o jogo. O Benfica ganhou outra nulidade ao Marítimo 1-0, e o Moreirense com o Sporting foi outra nulidade. Desta vez o Moreirense não jogou muito e ao fim ganhou o Sporting. Desta vez o Moreirense não jogou assim até muito, mas o Sporting não conseguiu. Não se aplicou aquilo que temos vindo a brincar, que é os outros jogam e ganham o Sporting. Desta vez não aconteceu. Meteu aqui aquela minha frase sintomática, que os outros jogam e o Sporting ganha ao fim. Desta vez o Sporting perdeu 2 pontos. Mas não está tudo perdido. Teremos uma próxima jornada com alguns jogos interessantes. Um Sporting com o Famalicão não é um jogo fácil, em casa. O Braga com o Belenenses. O Futebol Clube do Porto vai a Tondela, e o Benfica vai a Passos de Ferreira, que é um jogo dificílimo para o pódio. Portanto, estas 3 equipas, o Benfica, o Porto e o Braga, estão a jogar para o pódio do 2º e 3º lugar. Para o primeiro lugar, continuo a afirmar que acho que o Sporting não vai ser arredado lá, porque há jogos difíceis entre os grandes da frente. Mesmo com estes 2 pontos que perdeu agora, achas que não estará em causa? Estes 2 pontos, o Rubem Amorim dizem com muita razão, até foi bom para não dizerem que andamos sempre com a estrelinha, mas conforme a gente perde, os outros também vão perder, naturalmente. E há ainda muitas contas para somar no campeonato. Exatamente. Relativamente ao Porto Santa Clara, 2 notas. A primeira é que acho que o Porto
tirou um bocado o pé do acelerador por causa do jogo da Champions. Pode parecer isto que eu estou a dizer. O Sérgio Conceição não gostou muito da atitude dos jogadores, mas isto pesa um bocado, não é? Porque ali é a verdadeira montra do futebol e é onde se fazem os grandes contratos futuros para os jogadores, não é? Os jogadores não meteram tanto o pé, nem se aplicaram tanto contra o Santa Clara. Embora o Santa Clara tenha feito um bom jogo, jogou bem, defendeu bem, personalizado, um Santa Clara que tem um treinador razoável e com um bom sistema de jogo. Não merecia perder. Eu vou aqui afirmar as declarações do Sérgio Conceição, em que ele diz, e eu subscrevo totalmente, e é o resumo do jogo: a primeira parte foi equilibrada, na segunda tivemos maior domínio, e se o jogo acabasse empatado, não era escândalo nenhum. Até acho que era um resultado justo, sinceramente. Aconteceu o golo do Vitória, do Futebol Clube do Porto, aos 95 minutos, na última jogada do desafio. O Porto acabou por ter a sorte do seu lado, senão teria perdido 2 pontos também, como o Sport. Mas mesmo assim foi um resultado justo para ti? Exatamente. Portanto, relativamente a este jogo, está tudo dito. Depois tivemos um Benfica Marítimo, em que o seu treinador, nesta hora de juntar a família, até porque tivemos a Páscoa, e ele vem armado em diabo e desune a família, não é? Ou divide a família. E quero eu dizer com isto o quê? Atendendo às declarações de Vlaco Dimos, nenhum de nós, que somos profissionais de outras profissões, não é? Ou no nosso setor em que estamos a trabalhar, gostaríamos de ser retirados do posto de trabalho sem nos dar uma satisfação se nós estivéssemos a cumprir cabalmente aquilo que nos foi pedido. Foi o caso que aconteceu com o guarda-redes. Não está em causa que este seja melhor, ou o outro fosse melhor, ou este jogue melhor que os pés, ou coisa do género. Não. Está em causa o timing de tirar o jogador. E ele tem que reunir a família. E é o grande problema e o grande predileto do Benfica, o grande pecado do Benfica, é ter ido buscar. Eu, desta semana, não lhe vou chamar o coveiro do Flamengo, mas vou dizer aquela célebre frase que dizia o Vale Azevedo: um vintém é um vintém, ou um vintém vale um vintém. O presidente do Sporting já disse que um bandido é sempre um bandido, e eu agora vou dizer: um labrego é sempre um labrego, só que este é um labrego endinheirado. E como é um labrego endinheirado, não sabe o que há de fazer. Não tem categoria para o dinheiro que ganha, infelizmente. E, portanto, tem que ser corrido do Benfica o mais rápido possível. Aliás, o presidente, como é cobarde, anda a lançar para os jornais, no Correio da Manhã e outros similares, não é? Com os seus abençados, das aquisições no mercado interno e de algumas vendas do Benfica e a aposta na formação. Mas nós estamos a brincar ou quê? Então, quando todos nós sabemos que este labrego não aposta na formação, não aposta em jogadores que jogam no Campeonato Nacional, mal, porque o Sporting vai ganhar o campeonato a apostar nos jogadores que jogam aqui no Campeonato Nacional. Já o Mourinho disse que vai ganhar o campeonato aqui, e eu também corroboro da mesma opinião, não é preciso ir ao estrangeiro nem gastar muito dinheiro. E o Benfica ontem é um caso disso. Tem lá indivíduos no banco que, se gastasse aqui no Campeonato Nacional, estava a fazer muito melhor do que o dinheiro que está investido. Mas claro, há as comissões, e uma comissão de 20 milhões são 2 milhões. Não é? Uma comissão de 2.000 euros ou 3.000 euros para um clube nacional dá pouquinho, não é? Dá para ir ao cinema e comprar umas pipocas, não é? Como são alguns, não chega para todos. Portanto, há que comprar este tipo de jogadores. E, portanto, o Benfica, voltando ao jogo, fez um jogo outra vez ao mesmo sistema do coveiro do Flamengo, agora aqui já é coveiro do Flamengo, porque a tática dele é que ele está na cabeça, não admite que ninguém o interrogue para nada, ele é que sabe, ele é que planeia, ele é que sabe os truques todos, tem softwares, ele nem abrir um computador sabe, infelizmente, aliás, ele nem falar sabe, que fará abrir um computador, e, portanto, baralhou outra vez a equipa, tem jogadores na equipa que só jogam porque for ele que os trouxe para cá, o caso mais flagrante do Everton Cebolinha, em que eu assisti ao jogo, e só vi ele a pegarem 2 vezes na bola, para um jogador de 20 milhões, por amor de Deus. Por amor de Deus. E um Weigl, que eu ainda não vi diferença nenhuma entre o Weigl e o Florentino, só para dar um exemplo mais concreto, a única diferença que eu vejo é a percentagem da comissão.
entre o Weigl e o Florentino há que o despachar, para dar lugar a um que custou 20 milhões e a comissão de 2 milhões, pura e simplesmente. Portanto, o Benfica, acredito que mais esta farpa metida no plantel, aliás, o Bertogan agora estava a contar jogar, também já foi para o banco, e depois mete-o ao fim com medo do Marítimo, é outro acagaçado, como o Fernando Santos, este Jorge Jesus, contrariamente ao que muitos abençados dizem, que é um treinador de cariz ofensivo, ele é um medroso, já provou isso várias vezes, a mim não me engana. O Benfica fez uma exibição paupérrima, foi uma nulidade, e depois, além da nulidade, podiam ter resolvido o desafio até com mais facilidade, em 3 lances que estiveram sozinhos frente ao guarda-redes do Marítimo. Mas o Marítimo é a equipa que vai em último lugar na classificação. O Marítimo não fez nada, a não ser 2 remates à baliza. É por isso que a vitória por 1-0 deixa muito a desejar, é isso? E até podia ter empatado a partida ao fim, quase na última jogada do desafio, o Marítimo não empatou por mero azar. Mero acaso. Este Benfica, mesmo para ficar em terceiro lugar, não acredito, não vejo aqui onde é que ele vai buscar personalidade para o que falta dos jogos. Não o vejo com capacidade para ganhar os jogos que ainda vai ter, quer ao Porto, quer ao Sporting. E esses 2 jogos vão ser fundamentais. Quer o Porto, quer o Sporting, o Benfica tem que ganhar a 100% como ganhou em Braga. Senão, nem no terceiro lugar fica. E por falar em Sporting, falta-nos esse jogo. E finalmente, para dizer que mandei o primeiro foguete, não posso esquecer deste pormenor, para o primeiro penalti do Benfica, quase no fim do campeonato. Portanto, ontem aqui, quem morava aqui na minha zona ouviu aí uma foguetada, foi um foguete que foi lançado para um primeiro penalti, marcado a favor do Benfica. Parece que estava difícil. E, mesmo assim, ainda demorou 3 minutos e meio a analisar. Depois tivemos o jogo do Sporting com o Moreirense. Foi um jogo que, mais uma nulidade, desta vez da parte do Sporting, não fez um grande jogo. Podia ter ganho também, teve 2 ou 3 oportunidades. O Moreirense não fez um jogo por aí fora, mas pronto, empenharam-se tempo até ao fim e tal, e lá está. Quando os resultados estão 1-0 até ao fim do jogo, há sempre uma bola que pode vir de um ressalto, de um canto, de uma bola parada, ou qualquer coisa assim do género, e pode parar dentro da baliza. É sempre uma margem demasiado curta para dar segurança a uma equipa. E o Sporting pôs-se a jeito, e acho que o Rubem Amorim ontem também pecou, porque tem, além da estrelinha do Rubem Amorim, ele esqueceu-se num pormenor. Ele, se fosse jornalista, tinha-lhe dito: Rubem Amorim, até o tratava por tu, que ele é um tipo poeiro e não se importa com isso. E para mim não é uma falta de respeito. Esqueceste de uma coisa, pá. Tens ganho os jogos porque tens tirado o João Mário na segunda parte. Ontem não tiraste o João Mário. A estrelinha foi à vida, porque o João Mário foi uma nulidade dentro do campo na maior parte dos 90 minutos. É tipo o Weigl, o passa para trás e para o lado, para trás e para o lado, para trás e para o lado, e não faz mais do que isso. Parece aquelas antigas costureiras que estão a costurar a roupa, não é? Nas máquinas, e aquilo é sempre para o mesmo sítio. Fazem sempre a mesma coisa. Portanto, esses indivíduos jogam sempre da mesma maneira. É o passa e repassa, passa e repassa, passa e repassa. E, portanto, o Sporting, provavelmente, a manter o João Mário... Veremos como é que corre para a semana e se de alguma forma aqui a posição do líder pode estar em causa. E dizias há pouco que talvez o Futebol Clube do Porto se estivesse a poupar porque vamos ter Liga dos Campeões, não é assim? Sim, vamos ter uma Liga dos Campeões um bocado fora do normal, atendendo à pandemia, não é? Que, os 2 jogos vão ser realizados em Sevilha, é um estádio talismã para o Futebol Clube do Porto, foi ali que o Porto conseguiu bons resultados. Está cheio de boas recordações para o Futebol Clube do Porto. Portanto, há esse incentivo para os jogadores do Futebol Clube do Porto. Com o Chelsea, acredito que vai ser um jogo taco a taco, 50-50, não dou mais ao Chelsea, porque o Chelsea tem feito bons jogos e tem feito maus jogos. E agora levaram 5 em casa. Portanto, acredito que o Porto se vai empenhar muito mais do que contra o Santa Clara, até porque há jogadores ali que querem estar na montra, não é? E num dia mau do Chelsea, o Porto pode passar à fase seguinte. Acredito plenamente que o Chelsea vai ter que correr, isso tem que correr mais do que o Porto, certeza absoluta, para os ganhar. Porque o Porto vai se aplicar nestes 2 jogos. E com um bocado de dose de sorte, como teve contra o Santa Clara e outra já que bateram na posta e na trave e não entravam nem nada, pode passar o Chelsea. Há que não ter medo dos nomes, que hoje em dia
só é bom jogador ou acima da média aquele jogador que entrar para dentro do campo e queira jogar contra os bons, não é contra os fraquinhos. Contra os fraquinhos qualquer um sabe jogar. Qualquer um joga, não é? Tem que mostrar personalidade e caráter para jogar taco a taco. Já dizia um treinador que eu tive, que nós temos duas pernas, uma cabeça, dois braços e temos que jogar igual aos outros, porque eles têm as mesmas coisas, as mesmas armas. Claro, e se o Futebol Clube do Porto chegou a esta fase é porque é merecedor de estar lá e de se bater com as outras equipas. E na habilidade, né? Portanto, isso é fundamental. Bom. Certo. E agora falarmos por fim, e porque também os últimos são os primeiros, de Miguel Oliveira, que a quem faltou, se calhar, a estrelinha, Fernando, cai para a 15ª posição. Sim, Miguel Oliveira teve um azar, o GPS ou a moto ou lá o sistema eletrónico avariou e ele ficou no escuro. Àquela velocidade é complicado, porque nós até a 60 ou 70 ou 80 a hora, se nos faltar um motor ou qualquer coisa do género, é complicado. Portanto, mesmo no meio do complicado, ele fez o quase impossível, não é? Ele ainda conseguiu um bom lugar no Grande Prémio de Noia. E pronto, vamos ver agora os próximos capítulos e as próximas provas, em que acredito que ele vem ao de cima toda a qualidade técnica que ele tem, não é? Porque acima de tudo, não é só o não ter medo de andar em cima das motas, é a qualidade técnica que o Miguel Oliveira tem. E isso é como um jogo de futebol. Se jogares muitas vezes bem, ganhas mais vezes que se jogares mal. Isso é inequívoco, não é? Isso é inequívoco. Mas vale uma equipa que joga sempre bem, pode até perder, mas perde menos do que uma equipa que não joga nada e que ganha um jogo ou outro, mas perde a maior parte dos jogos. Claro, e fica também aqui a equipa do Passa a Bola e um país inteiro atento a Miguel Oliveira e a torcer para que corra melhor assim que possível e que ele regresse à posição que merece. E a nível de apostas, Fernando, como é que correu a semana passada e vamos às desta semana? Ora bem, a semana passada fizemos aqui algumas apostas, começámos logo por perder pela seleção portuguesa, porque nós apostámos sem medo e temos um cagarola que joga cheio de fraldas e eliminou-nos logo na primeira aposta, porque acabou por empatar, acabou por ganhar um jogo e fraco. E, portanto, não fizemos grandes coisas, fizemos 8 pontos, que já não foi mal. Também era... Vamos às desta semana, então. Não estamos muito adaptados a esses jogos, às seleções e tudo, que a gente vê E menos. são sempre cheios de surpresas, são jogos muito mais difíceis de prever porque são cheios de surpresas. É mais complicado. Esta semana temos um campeonato da Primeira Liga, a Segunda Liga, a Premier League, La Liga e a La Liga. Portanto, vamos começar por ti, sim, Ana, e temos logo um bom jogo que é o Paços Ferreira-Benfica. Um empate. Um empate, ok? Depois temos o Sporting com o Famalicão. O Famalicão vai ser um jogo complicado para o Sporting. Mas eu, como já disse que o Sporting era campeão, tenho que ir pela lógica. Vou apostar aqui um 1. Tondela-Porto. 2. Depois Braga-Belenenses-SAD. 1. Santa Clara Nacional. Um empate. 1x. E o Gil Vicente Moreirense, vou apostar 1-1. O Gil Vicente vai continuar com a saga das vitórias. Marítimo Farense. 1. Boa Vista Rio Ave. Vou apostar no Boa Vista. É a grande salvação do Boa Vista, tem que ganhar este jogo. Sem dúvida nenhuma, senão complica. Depois para ti, Leixões Penafiel. Segunda Liga. 2. E depois, para mim, Cova da Piedade, Barzinho. O Barzinho tem feito uma coisa, Cova da Piedade. Vou apostar aqui numa surpresa, 2. Depois vamos para a Premier League. Para ti, Tottenham com Manchester United. 2. O West Ham, Leicester, para mim, vou apostar aqui um X.
Betis, Sevilha, Atlético Madrid. Atenção, o Atlético Madrid tem vindo como aos aviões, para cair no mar. A cair. Um X. Em declínio, X. Já esteve a 10 pontos de avanço, está a 2. E está a ceder. Portanto, e vai perder o campeonato. Tem um treinador também fraco, também. Só de luta. E para o último temos o Super 14, que é o Real Madrid de Barcelona. Aqui é que é um grande jogo, porque um dos dois vai se atrasar um bocado, mas não muito, ainda está tudo em aberto. Ora, o Real Madrid de Barcelona não estão a jogar a grande coisa nenhum nem outro, vou jogar um empate. Empatam os dois, o Atlético perde, a coisa fica igual. E estão feitas as nossas apostas desta semana. Obrigada, Fernando. Veremos para a semana se já nos saímos melhor e se os nossos palpites foram mais certeiros. Vocês, entretanto, já sabem, se ainda não o fizeram e já não têm desculpa, não saiam deste vídeo sem subscreverem o nosso canal, sem deixarem o vosso like e sem irem também às nossas páginas de Facebook e de Instagram e deixarem o vosso like e os vossos comentários aos nossos vídeos. Sem surpresas, já sabem, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.